Salve, salve! No programa de hoje vamos conhecer a arquitetura, a arte e a cultura de um bairro que é conhecido como o berço da boemia carioca. Fique ligado, cultura urbana está na Lapa! Surgiu com a construção de uma capela dedicada à Virgem da Lapa do Desterro. Cuja imagem ficava diante da Lagoa do Boqueirão, que foi aterrada para dar lugar ao passeio público. De arquitetura em estilo barroco, tem a fachada principal revestida com azulejos portugueses do século XIX. Lavradio foi aberta em 1771 por ordem do vice-rei Marquês de Lavradio e foi um dos pontos mais nobres da cidade no Império e na primeira metade do século XX. A rua preserva um conjunto arquitetônico em estilo eclético, cheio de história, arte e cultura. Por que você resolveu fazer esse guia, Rua do Lavradio, história, arquitetura, cultura, urbanismo, bares, música? Porque eu senti que as pessoas estavam começando a vir para a Rua do Lavradio por conta dos antiquários, por conta da abertura dos bares, não é? Da música ao vivo, música brasileira que está bombando aqui na Lapa, e não olhava muito para a arquitetura, né? Quer dizer, isso aqui, por mais que fosse um cenário bonito, não se tinha exatamente informação, né, sobre os prédios. Aí eu procurei fazer um guia onde a gente analisa cada prédio daqui, procuramos algumas histórias, algumas coisas, enfim, então é dar um olhar ao transeunte, né, dar uma possibilidade do pedestre ver isso aqui, não é, como de fato um cenário urbano. A Rua do Lavradio ela é anterior à reforma urbana do prefeito Pereira Passos, né? Exatamente, a Rua do Lavradio é uma rua bastante antiga, ela é do século XVIII, mas do século XVIII mesmo sobrou muito pouca coisa dela, né? E esse lado de cá, o lado ímpar, também aconteceu um outro fenômeno. Aqui nós tínhamos o Morro de Santo Antônio, né? Que foi retirado na década de 50 do século XX, cuja terra vai dar origem ao aterro do Flamengo, né? Então também levou uma boa parte dela embora, né? Então, na verdade, sobrou um casario que é do século XIX, tem um ou outro ainda do século XVIII, mas já bastante caracterizado. Um que eu acho muito interessante é aquele daquela esquina ali, que é a Sociedade de Belas Artes, que me chamou a atenção que todas as esquinas da rua são esquinas trabalhadas, né? Que é uma coisa típica do século XIX e do começo do século XX. E aquela lá terminava num canto reto, né? E aí eu fui verificar que, na verdade, a rua da relação, ela é posterior à Rua do Lavradio. Então, ali havia uma chácara, né? Então, de fato, o prédio que tem ali, que era a casa do Marquês Lavradio, por sinal, né? Ela tem janelas para aquilo que era o quintal dela, né? Então, ela sobra, na verdade, como uma esquina hoje em dia, mas ela não foi projetada para ser uma casa de esquina. Então, essa é uma coisa pitoresca aqui. É verdade que o Bar Brasil ele só passou a se chamar Bar Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entrou na guerra? Não só o Bar Brasil, como todos os bares alemães que tinha na cidade, o Bar Lagoa, aqui perto,
Bar Luiz, enfim, todos esses bares tinham nomenclaturas germânicas que, quando o Brasil declara guerra ao eixo, houve então essa troca. Tinha um deles que se chamava Bar Adolf. Imagina, se trocou de nome rápido, né? Esse teve que mudar de nome rapidinho, né? O que tem assim, você descobriu aqui de novidade, de algo assim inusitado quando você começou a fazer a pesquisa? Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de teatros que existiram nessa rua. Em algum momento teve 4 ou 5 teatros funcionando aqui. E hoje não temos nenhum, né? Hoje não temos nenhum. Houve um teatro muito interessante que o dono do teatro brigou com a grande atriz da época. A historinha está aí também. E aí ele disse que nunca mais ela iria, se ele morresse, não acontecesse alguma coisa, que ela nunca mais iria botar os pés no teatro dele. E aí ele efetivamente doa o teatro para virar uma escola. Né? Para garantir que essa atriz não pise no palco do teatro. Nunca mais poria os pés no palco do teatro. Uma coisa que eu acho interessante também é um edifíciozinho ali, que é um prédio duplex, e ele tem as características do começo do modernismo. E ele guarda o nome de Morro de Santo Antônio. Então quem não souber que aqui atrás, aqui na frente, havia um morro, não vai entender de que morro está se falando. Hoje a gente tem uma esplanada, né? Ele é rigorosamente em frente à esplanada de Santo Antônio, né? Que guarda do outro lado, lá no Largo da Carioca, o último resquício onde está o convento de Santo Antônio. Edifício Santo Antônio, uma referência ao morro que não existe mais, e ele é do início da arquitetura moderna no Brasil, é de 1929, 1930. Oi, tudo bem? A gente pode conhecer o prédio? Valeu, obrigado. Ele foi construído pelo seu Paulo Bittencourt, que vem a ser um dos primeiros diretores do Correio da Manhã. Foi fundado pelo pai dele em 1901, foi o Edmundo Bittencourt. Então, aqui, a Lavradio, esse prédio ele construiu mais ou menos na década de 30, para poder dar acolhida aos funcionários do Correio da Manhã, e na loja ele usava para montagem do jornal, para, enfim, a distribuição, e era ligado com o prédio da Gomes Freire, que pertencia à mesma família, que é onde tinha toda a gráfica, toda a parte do jornal. Então, esse prédio aqui você tinha acesso a outro prédio, que era o prédio do jornal. Exatamente, então os prédios eram interligados pela loja, e ele foi um prédio na época de vanguarda. O Correio da Manhã já foi um jornal na época que fez história, né? Porque ele era de oposição, ele era um jornal que participou ativamente da política nacional e, enfim, na verdade ele foi vítima da própria política, né? Porque houve boicote de publicidade, porque época do governo militar, toda aquela parte histórica realmente do Rio de Janeiro e do Brasil. Outra dica bacana do Guia Exposição de Arte Sacra do Santo Cenário. Acho que vale a pena conferir.